Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje nós recebemos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Presidente, a gente está vivendo aí um momento em que a inflação está muito alta, isso está pesando muito no bolso dos consumidores e o senhor anunciou aí que 3 projetos vão ser votados essa semana. São PL 1143, que trata daquela devolução de créditos para o consumidor na conta de luz do que foi excedente. O PL 62, que também proíbe o ICMS em cima da bandeira amarela e da bandeira vermelha. E o PL 3667, que esse é o mais polêmico, né, da composição do preço dos combustíveis. Como é que estão esses acordos? Vamos votar tudo isso essa semana mesmo? Bom, a pauta semana passada ela já foi bastante clara, que é o foco do Congresso e o foco da Câmara é combater essa inflação que machuca a todos os brasileiros, né? O PLP 11, que foi votado lá atrás e não foi cumprido pelo Concefaz, e o PLP 18, semana passada, que já ataca além do problema dos combustíveis, dos transportes, telecomunicações e energia. Nós votamos por unanimidade na Câmara, não é? A orientação ao final ficou bastante clara. Transporte público também Transporte, entra, né? né? Transporte, comunicação, energia e combustível. Na questão do combustível, não é? A gente tem ainda alguns ajustes que precisam ser feitos. Nós vamos apertar essa semana o governo para que ele decida por fazer ou não o subsídio no combustível. É importante, todo mundo está fazendo. Todas as petrolíferas públicas ou privadas estão fazendo. Os governos dos países mais avançados estão dando subsídio para a alta dos combustíveis, que é um problema mundial e interfere na vida de qualquer brasileiro, né? Interfere no índice do IPCA, da inflação, interfere no alimento, interfere no humor, interfere na inflação. Então, para isso, vontade e foco total. Essa semana, nós temos projetos voltados à energia, né? Todos sabem, a ANEEL soltou aí uma tabela de aumento que varia de 20% a 34%, em alguns estados, numa média de 20% a 25%. Então, com a aprovação do PLP 18, nós já reduziremos esse aumento em 13,3%. Com mais 2 projetos, se eu não me engano é o 4133 ou o 14, a relatoria do deputado Jardim, né? Ele baixa em mais 5,2% e mais um outro de CDE em mais 2,3%. Ou seja, a gente faz um total de praticamente anular o aumento dado por contrato da ANEEL às distribuidoras, o que ajuda com a diminuição do ICMS para 17%, significativamente a conta de energia do brasileiro, principalmente aquele que está mais vulnerável ali na base da pirâmide. Então, todo o foco do Congresso Nacional tem que ser dito claramente que é de combater os efeitos da inflação, que são mundiais, os problemas energéticos e os problemas de combustíveis, que também são mundiais. Não precisa a gente ir muito longe, é só abrir qualquer jornal e nós estamos aí presenciando as questões da guerra da Rússia com a Ucrânia e o que interfere no processo, inclusive, de refino de óleo diesel e de gasolina para o mundo. Agora, em relação a esse projeto, que é até do deputado Reginaldo Lopes, do PT, esse que interfere na política de preços da Petrobras, como é que estão esses acordos? Do Reginaldo Lopes, especificamente, ele não interfere na política de preço. Ele dá uma transparência à maneira de como se calculam os preços na Petrobras, que hoje é uma coisa fechada, é uma coisa que nenhum brasileiro tem acesso, os órgãos de controle, todo mundo tem uma certa reserva, até o CAD, para investigar e julgar as questões do gás, fica meio cheio de dedos. Então, é um projeto de transparência. Lógico que tem outros que podem ser apensados, que tratam de equalização do que se produz dentro do Brasil, com o que se importa, mas aí interfere na política de preço, que nesse primeiro momento a gente prefere tratar da divisão dos dividendos, para que esses dividendos da Petrobras possam sim subsidiar a questão dos combustíveis a curtíssimo prazo para o brasileiro, mas o projeto do deputado Reginaldo, ele traz transparência à maneira de se calcular o preço dos combustíveis pela Petrobras. Excelente projeto. E um outro, que é o PLP 62, que ele proíbe que impostos sejam cobrados em cima das tarifas vermelha, preta e roxa, que os governadores usaram na pandemia, né? A população, por causa de problemas hidrelétricos, né? de chuvas, né? de problemas climáticos, nós tivemos problemas de fornecimento ou perspectivas e a tarifa subiu muito. E em cima da tarifa foram cobrados impostos, o que é uma
uma questão muito séria. E aí esse projeto, o PLP 62, proíbe definitivamente. Agora, tem acordo para votar tudo isso? O senhor acha que passa que nem votou o PL 18? Eu não tenho dúvidas que essas matérias que combatem a inflação, que diminuem essa disparidade entre impostos no Brasil, já que nós não tivemos capacidade de votar uma reforma tributária mais ampla, que está pronta no Senado, né? E nós estamos esperando que o Senado vote, como uma casa independente, mas vote, que é a PEC 110 e a 45 na Câmara. Se por acaso não houver uma falta de inércia lá do Senado, a Câmara pode agir também, mas eu não tenho dúvidas que nessas pautas deveremos ter um apoio quase que unânime na votação desses projetos. O senhor falou de reforma tributária, eu já volto de novo para os projetos que contêm a alta da inflação. Reforma tributária, PEC 110, lá no Senado. Anda ou não anda? O que acontece? Havia uma perspectiva de movimento desde fevereiro. Tentou-se votar na CCJ, não obteve sucesso. É um tema que é polêmico, é um tema que vai, de novo, abrir guerras entre estados, municípios, entes federativos, né? Aplicação do IVA, não aplicação do IVA. Então, é um projeto, é uma PEC, ela precisa de quórum especialíssimo e pode ter dificuldades no ano de polarização eleitoral, né? Todo mundo sofre com inflação. O Brasil vai sofrer mais porque tem uma eleição polarizada no meio. Então, a gente precisa separar essas coisas no tempo que ainda resta, não é, de primeiro semestre, para tentar andar. PEC é mais difícil, nós vamos diluindo os problemas de desobstrução da pauta, desburocratizando algumas ações pontuais como essa. Tornar essencial luz, né, combustível, transporte e comunicação. Coisa tão simples, no rosto de todo mundo. São produtos e serviços absolutamente necessários que têm uma alíquota máxima no Brasil, que eles foram inseridos. Projeto absolutamente perfeito. Agora, a gente vê uma boa vontade aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação à PEC 110, mas ele também cobra, de certa forma, do senhor, por outro lado, o PL 1472, que cria aí um fundo de estabilização dos preços, né? Uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis. O senhor é contra, a favor? Acha que dá para votar ou não? Eu acho que antes do fundo de estabilização, nós temos que resolver o problema de se subsidia ou não. Qual é a conta da Petrobras para o Brasil? O que é que ela tem feito em favor do brasileiro? Quais são os deveres dela e do governo federal com relação aos dividendos? Isso é uma conta mais rápida no momento de emergência. Nós criarmos um fundo de estabilização, a gente sabe como isso acontece no mundo. E há divergências enormes nesse projeto, da maneira como foi feito. Eu não tenho o direito de dizer que sou contra e a favor, mas eu tenho que pautar os projetos de acordo com a vontade dos líderes da casa, respeitando também. Nós temos inúmeros projetos no Senado que não andaram. Nós temos o IR, nós temos os Correios, nós temos a regularização fundiária, nós temos o licenciamento ambiental, nós temos vários projetos que estão lá e a gente entende que uma casa tem um ritmo diferente da outra. Eu e o Pacheco, o presidente Pacheco, estamos num momento de muita conversa, de muita união e agregação de interesses para que a gente, Câmara e Senado, possamos juntos, como no caso do PLP 18, focarmos em soluções para o povo brasileiro. O que for mais importante cirurgicamente, nós vamos fazer. Agora, o 1472, ele também trata de um auxílio para motoristas autônomos? Tem isso também dentro desse projeto? Eu não domino, Renata, todos os itens de todos os projetos, são mais de 40 mil na casa. O ponto fulcral do 1472 é a equalização de preço, é o fundo de equalização de preço, de monitoramento, ou tem um nomezinho mais peculiar que foi dado a ele lá. Como esse assunto é um assunto que toda a área econômica a quem nós delegamos a solução desse problema é radicalmente contra, nós estamos conversando também para que não haja nenhum tipo de interrupção, nenhum tipo de obstrução nessas conversas, como que nós faremos essa semana com relação ao ministro Guedes, de ser mais incisivos na discussão de uma saída mais aguda, mais rápida, com relação aos preços da inflação, principalmente dos combustíveis. Agora, presidente, está no radar de vocês aí dar um subsídio, por exemplo, para caminhoneiros, de alguma maneira, para poder aliviar no preço? Só que aí também é uma conta difícil, né? Porque você também não tem dinheiro para poder dar subsídio. O problema nosso não é o dinheiro. O dinheiro o Brasil tem demais. Recurso o Brasil tem demais. A Petrobras tem e o Brasil tem. O problema é quanto isso cabe no teto de gastos ou não. Daí esses rumores do botão da calamidade, que o Guedes tem para apertar, né?
o que favorece ou não o uso de PECs emergenciais, de momentos emergenciais, como nós vivemos lá no ano de 2020. Sanitariamente, nós votamos uma PEC de guerra que permitiu que usássemos 700 bilhões a mais do que era previsto no orçamento. Então, nós estamos num momento de guerra, guerra por alimentação, guerra por energia, guerra por combustíveis, guerra por subsistência da população brasileira. Não está fácil na ponta aquele cidadão menos atendido economicamente da população comer, se movimentar, não é? Ir trabalhar. Tem muitas diaristas hoje que estão dormindo no seu trabalho porque não tem como ir voltar para casa. Então, as coisas estão se invertendo na necessidade do povo subsistir. Então, não fazer nada, o Congresso não fazer nada, esperar que a crise se dissipe ou que uma eleição venha com temas parciais e se modifique uma realidade de um país por inação, não parece ser a melhor escolha. Obrigada, presidente. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Presidente, ainda na pauta, combustíveis, a gente tem ouvido falar muito. Primeiro foi a privatização da Eletrobras, agora ventila-se aí uma privatização da Petrobras. O senhor é a favor dessa privatização? Dá para fazer isso o ano terminando? Olha, nós temos que saber nos posicionarmos no tempo e no espaço. A favor da privatização eu sou, porque há muito tempo a Petrobras, para mim, perdeu o seu cunho social, estrutural, de investimentos no Brasil, de ser o polo puxador e de tração para obras estruturantes, não é? Nós não temos nada no visor da Petrobras a curtíssimo prazo, a não ser distribuição de dividendos. E pela distribuição de dividendos, o Brasil paga por não ter exploração, comercialização e transporte de gás. O Brasil paga por não ter uma política mais justa de equalização de preços internos e externos do que se produz e do que se importa. O Brasil paga o preço. E a Petrobras, ela se esconde atrás do fato do governo federal ser majoritário para que todo o desgaste seja do governo federal e não dela. Como eu disse no início da entrevista, todas as petrolíferas mundiais estão fazendo ESG. Estão abrindo mão dos seus lucros, estão congelando preços, estão distribuindo dividendos, estão diminuindo preços, congelando valores num mundo globalizado e num mundo desenvolvido como a Europa. Imagina no Brasil. Então, eu defendo, sim, a privatização da Petrobras, não é de hoje, pela falta de função social dela. É do povo brasileiro para quê? Para ir no bolso do contribuinte? Para ter lucros exorbitantes? Para distribuir dividendos? Isso não é uma empresa que tem necessidade. Agora, nós temos como fazer isso agora? Penso que não. Pela polarização, pela necessidade de um quórum específico de mais de 308 votos, nós não teremos condições agora. Mas nós agora teremos condições, se o governo mandar, de vender parte das ações da Petrobras, isso subsidiado por um projeto de lei de maioria simples no Congresso Nacional, e o governo deixa de ser majoritário, tendo ainda assento de presidente do Conselho Deliberativo, o Conselho Consultivo da Petrobras, ou o nome que se dê lá, e com poder de veto. Mas a Petrobras deixa de ser uma empresa estatal e vai viver de acordo com a sua necessidade de subsistência, mas ela arcando com os ônus e bônus da manutenção da sua marca. Agora, esse projeto já está no radar do governo? O governo já está trabalhando em relação a esse projeto? Algumas vezes eu já vi e ouvi essas possibilidades. Talvez a conveniência do tempo e as possíveis pensamentos de acomodação não fizeram com que ele fosse colocado para o Congresso Nacional. Mas eu penso que pode ser uma das viabilidades a curtíssimo prazo do governo se livrar do ônus de todo o aumento de combustíveis e da gestão política da Petrobras, que não pertence a ele. Não é? Hoje, qualquer acionista minoritário tem poder de veto. A Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York, tem ações na Bolsa do Brasil, é uma empresa gigantesca, que eu comparo sempre, é um ser vivo dentro do Brasil, com total independência de ação. Essas são as medidas duras que o senhor defende? O senhor tem falado em medidas mais duras. Contra a Petrobras sempre podem ter medidas mais duras, desde que a denúncia de cartel, por exemplo, no gás de cozinha. Se você pega a exploração do preço do gás no pré-sal com centavos de dólar e quando esse gás entra no gasoduto da Petrobras ele vai para 10, 12 dólares, o que é que justifica esse custo? Né? Então, o CAD já deveria ter dado respostas a esses exageros,
né, de monopólio da Petrobras. Então, a Petrobras ela pode responder por isso e por muito mais coisas. Agora, presidente, em relação ao PLP 18, a gente já falou dele um pouquinho, ele limita aí o ICMS para alguns setores. A Câmara fez o trabalho dela, fez muito bem, vocês costuraram um acordo que gerou aquela votação expressiva. Agora, no Senado, há um problema porque a gente sabe muito bem que os governadores, eles ficam ali em cima dos senadores para que o projeto não seja aprovado, porque eles vão perder a arrecadação. Como equacionar isso daí e colocar para frente? Veja, Renata, não há nenhuma vontade, nem houve da Câmara em ser contra governos estaduais, nem contra governadores. Quero deixar isso bem claro, porque na própria reunião do Colégio de Líderes, né, o governador do Rio de Janeiro estava sentado à mesa, que é o estado que cobra a maior tarifa, não porque ele queira, porque o Concefaz não permite que ele altere, nem o governo federal, por um problema de recuperação fiscal. Acho que é 31%, né? 34% no Rio de Janeiro, de direto. Se você vai para o indireto ou você vai por fora, vai para 40%, 50% de custo no combustível, principalmente na gasolina. Então, primeiro que não vai haver perca de arrecadação, nós temos absoluta certeza disso. É um engodo que os governadores estão vendendo para caixas abarrotados, segundo um jornal de grande repercussão, com mais de 320 bilhões de reais acumulados. Os estados tiveram um aumento do ano passado para esse, mais de 40% de aumento de arrecadação em cima de um ano que se arrecadou demais, que foi 21. Então, é arrecadação crescente a cada momento, do bolso do consumidor, do pobre, que não pode mais abastecer um litro de álcool, um litro de diesel, que não pode comprar um botijão mais de cozinha. Então, não se justifica, porque a baixa ou a limitação como produto e bem essencial a 17%, vai fazer com que outros ramos da cadeia, né, além da baixa da inflação, se baixa em preço de alimentos, aumenta consumo, aumenta o pagamento de impostos, em todos os lugares do mundo onde se baixa imposto, se arrecada mais e se diminui a sonegação. Roraima é um caso claro desse. O governador já votou isso em 2021, a alíquota de 17% para combustíveis e de 12% para gás de cozinha, e a Roraima está lá, Capaguear, excelência em pagamentos, gestão e crescendo a arrecadação. Então, são exemplos de uma pequenininha Roraima com um estado gigantesco que tem outras fontes de arrecadação. Então, não vai haver perda de arrecadação. O que houve foi um completo desrespeito no PLP 11, votado na Câmara e no Senado, onde nós fazíamos um ad rem, ou seja, um imposto fixo do combustível, pela média justa dos últimos 60 meses, ou seja, dos últimos 5 anos. Teve um ano de alta, um ano de baixa e 3 anos de média. Então, a média ficou justa e os governadores não cumpriram. Só nesse descumprimento da decisão do Congresso Nacional, que o Poder Executivo judicializou, os estados avançaram no bolso do contribuinte em mais 20 bilhões de reais. Agora, como é que funciona isso? Um projeto de lei que é aprovado na Câmara e no Senado e não é cumprido? Tem que se perguntar o que você faz aos governadores, né? Então, eu não acredito que no Senado, eu quero dizer que essa discussão não é só da Câmara, ela é uma discussão de Brasil, ela é uma discussão do povo, é uma redução de impostos que estão demasiadamente altos nesses serviços que são essenciais, né? Nós alteramos uma lei de 66, né? E quando isso vier ao Senado, eu não tenho dúvida que a maioria dos senadores, como muitos que entendem muito de energia, abraçaram o projeto. Isso foi discutido previamente com o presidente Pacheco, que provocou o Concefaz e o Confaz para se posicionar sobre a falta de cumprimento a uma lei federal, não é? E eles deram de ombro. E agora queriam negociar, não votar o PLP 18 para tornar essenciais esses produtos e eles cumprirem uma lei que o Congresso aprovou. É muito pouco. Nós vamos precisar do 18, nós vamos precisar do 11, que está judicializado, nós vamos precisar de subsídio e nós vamos precisar socorrer também os setores que geram combustíveis renováveis para a manutenção de um ambiente agradável, um ambiente ambientalmente correto no Brasil, em prol dos combustíveis, contra os combustíveis fósseis, no caso, né? Presidente, muito obrigada pela entrevista. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta em seguida. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Presidente, o senhor tem falado em tranquilidade, é preciso ter tranquilidade agora nas eleições, que o senhor confia nas urnas eletrônicas, tanto é que o senhor foi eleito através das urnas eletrônicas, como todos ali na Câmara e no Senado e o presidente da República.
a gente vai conseguir ter tranquilidade nesse processo eleitoral? Eu não tenho dúvidas disso, tá? Eu acho que esse clima vai continuar ainda nessa polêmica alguns dias, mas a serenidade vai vir, tem que vir. Institucionalmente, as urnas têm apoio, né? Eu não fui eleito nesse pleito, eu fui a 6 pleitos eleito na urna eletrônica, eu não posso ir de encontro a isso. É lógico que todo sistema pode ser aperfeiçoado, todo sistema pode dar um cunho de mais transparência possível, mas não é desacreditando as eleições, as instituições, a democracia que nós vamos resolver o problema do Brasil, não é? O Brasil tem que ser distensionado de parte a parte. Todos os poderes, eu defendo a autocontenção, a nossa, a do judiciário, a do executivo. Eu acho que tempos próximos darão essa serenidade e nós teremos, como sempre tivemos, eleições tranquilas e democráticas no país. Agora vamos falar de um assunto que o senhor gosta muito, que é o semipresidencialismo. O senhor defende essa bandeira. O que é esse projeto? Como que ele funcionaria? A partir de quando? Como é que funciona tudo? Olha, é uma discussão, né? Tem uma PEC apresentada, a princípio para 2030, para evitar poluição do ambiente, evitar dizer que há a possibilidade de tentar modificar um quadro de 22 ou de 26, que atenderiam aos que estão candidatos hoje, de parte a parte. Evita essa instabilidade política do Brasil com o impeachment de presidente da República, porque qualquer primeiro-ministro eleito, indicado pelo presidente, teria que se sustentar no Congresso, e se ele perder sustentação, quem cai é ele e o governo que ele indicou, não o presidente da República. O brasileiro gosta de votar no presidente da República. E de lá para cá, da redemocratização, todos os presidentes tiveram processo, ou sofreram impeachment ou responderam impeachment. A gente não pode viver com isso. Eu não posso ter na minha gaveta 140, 150 pedidos de impeachment, muitas vezes infundados no momento economicamente não adequado. E você está em cima de uma decisão dessa. Você cria responsabilidades no Congresso Nacional. Quando você é cogestor, você acaba com aquela máxima de cooptação, o governo toma lá da cá, porque qualquer presidente no país se elege com 60, 70 milhões de votos, vai fazer 50, 60 deputados. E isso é 10% da casa. Para você fazer uma base de apoio, você perde um ano negociando, para depois você ser acusado de cooptador, de toma lá da cá e daquela velha política, não é? Então, se você não faz a sua base, você é incompetente. Então, o Brasil precisa amadurecer. Os parlamentares, e eu falo isso de uma cadeira com uma visão bastante ampla do plenário, precisam ter responsabilidade em temas, principalmente em anos eleitorais. E quando você é cogestor, você sabe que quando você faz um gesto, você tem que ter responsabilização de sanear aquele gesto. E quando você não é cogestor, você quer emenda, você quer cargos, você quer espaço político e você ainda quer fazer média com o eleitorado, sem saber quem paga a conta. Então, esse sistema no Brasil não se sustenta e nem vai fazer com que nunca nós tenhamos reformas estruturantes votadas no Congresso Nacional, porque sempre vai cair ou no ano de eleição municipal ou no ano de eleição nacional. E aí o ambiente fica deveras poluído para que a gente tenha mudanças estruturantes como o Brasil precisa. Agora, a minha pergunta é, o brasileiro gosta do semipresidencialismo? Porque é isso, a gente não gosta de votar num presidente, ter aquela ilusão de que é o presidente quem manda em tudo. Mas vai continuar mandando. O brasileiro vai continuar votando no presidente. Eu acho que cada presidencialismo, semipresidencialismo de um país é de um país. O que a gente precisa ter a coragem é de fazer a discussão, e nós estamos querendo promover essa discussão com simpósios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes capitais, no Congresso Nacional, com prazo, com previsibilidade, com tempo, para que a gente tenha, na realidade, o que é. E quando o brasileiro notar que ele vai poder cobrar mais do seu parlamentar e cobrar também do seu presidente, porque o primeiro-ministro que seja eleito, ou na Câmara ou no Senado, ele vai precisar infinitamente menos votos para se reeleger do que o presidente da República. E ele vai enfrentar os temas de mais dificuldade com mais altivez, vai ter maior capacidade de articulação. Ele nasce do Congresso Nacional, indicado pelo presidente. Então, o semipresidencialismo de Portugal, o da França, o de outros países, vai ser diferente do Brasil. O Brasil é um país continental, um Brasil diferente de várias regiões. Então, aqui nós vamos ter que discutir e traçar quais serão as atribuições do nosso presidente da República, que tem que ser infinitamente maiores, por exemplo, do que é em Portugal. Mas o nosso Congresso Nacional precisa ter infinitamente mais responsabilidades do que os congressos que hoje funcionam. Não que o Congresso seja ruim, mas é que o modelo de hoje dá condições para que o cara faça a média, tenha espaço, tenha as emendas e não tenha responsabilidade na gestão.
E aí fica pesado demais para qualquer presidente e para um país do tamanho como o nosso. A gente tem um minutinho para terminar. O presidente, nesse sistema semipresidencialista, ele não seria um presidente decorativo? Em momento algum, em hipótese alguma. O Brasil, como eu disse, gosta de votar. O presidente do Brasil teria muitas atribuições. Lógico que a gestão da máquina ficaria conjunta com o primeiro-ministro, aliado a um Congresso de maioria que pudesse fazer uma gestão corresponsável, dividida. Não hoje só ônus para um lado e bônus para outro, como é o que acontece. Eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho muito orgulho de ser deputado federal, elogio a casa que faço parte, defendo-a sempre que tem bola dividida, mas é importante que nós avancemos um pouco mais nas responsabilidades do parlamentar no Brasil. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima vez. Obrigada. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.